TV Itapetinga. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Will Barros, meu marido, se você ainda não conhece o Will, segue ele também lá no Instagram, ministrou na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. O título dessa pregação é Amor que não se mede. Fica ligadinho, pega sua Bíblia e bora estudar a palavra. Boa noite a todos, graças e paz, amém? Motivo de alegria, estamos reunidos nessa noite, nesse lugar. Confesso aos irmãos que estou bastante alegre de estar de novo nessa igreja, pregando com os irmãos. A igreja sempre bem bonita, bem arrumada, os irmãos sempre bem presentes, mesmo no tempo como hoje, de chuva, quase que eu não chego aqui. Liguei para o pastor Luiz, falei com o irmão Wellington, o presbítero Wellington, estava bem difícil de chegar aqui devido às chuvas. Ontem, quem viu, acompanhou a chuva de ontem, Nova Iguaçu, shopping, Nova Iguaçu, como é que ficou? Hoje, a mesma coisa está acontecendo, muitas ruas alagadas. Pensei que eu não ia conseguir chegar, estava até já com o pastor Luiz, já estava vendo outro pregador, outra pessoa ia pregar aqui. Mas aprove Deus que deu para a gente chegar até esse lugar aqui. Glória a Deus, mesmo em meio ao clima que estava, o tempo, Deus nos trouxe a esse lugar junto com a minha esposa, que está aqui sentada, a Sara, a mulher mais linda presente aqui nesse lugar, irmão. Está ali, todo mundo já sabe, com respeito a todas as mulheres, mas a Sara está aqui comigo, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. Amém? Noiva do Cordeiro, abra a sua Bíblia, Cantares 8, versículos 6 e 7. Confesso, irmãos, para vocês algo nessa noite, que eu estou com o coração regozijante nessa noite. Eu estou apaixonado, literalmente apaixonado por meu Deus. Falei minha esposa também, é claro, mas apaixonado por meu Deus. Eu quero compartilhar com você desse amor que o Senhor coloca em nosso coração ao meditarmos no texto de Cântico dos Cânticos hoje. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, na Nova Almeida atualizada, está aqui. Diz assim, todos acharam, né? Quem não tem Bíblia é só olhar aqui e acompanhar aqui, está aqui conosco. Diz assim, põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Amém? Irmãos, quero sua atenção nesses minutos à frente agora, para que juntos possamos tentar compreender um pouco da mensagem de Deus que será comentada, será passada nessa noite. Estamos diante de um texto maravilhoso. Como já dissemos, o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, o nome já diz muita coisa, Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu muitos cânticos, porém esse que nós lemos aqui, ou esse livro inteiro, ele é considerado então o cântico dos cânticos, de todos os cânticos de Salomão, então esse seria o principal dos cânticos. Perceba a importância que tem até pelo seu título. É claro que ao ler esse texto, lá no versículo 1, quando diz Cântico dos Cânticos de Salomão, alguns sugerem que seja um cântico escrito por outro autor. E então foi dada a Salomão. A palavra de, né, ali, pode indicar para Salomão, porque ele recebeu de alguém, mas a maioria dos teólogos entendem, interpretam, que sim, pela escrita, pela forma, pela composição dele, ele foi escrito exatamente por Salomão e não para Salomão. É um texto maravilhoso de se ler. Quem não leu, eu digo, leia com a sua esposa. Os solteiros, leiam também com outros amigos, para compreender a maneira como é tratada a respeito do amor aqui nesse texto. Nós podemos compreender, vamos passar de forma rápida nesse texto, e você percebendo a mensagem de Cântico dos Cânticos, deve pensar o seguinte, mas esse livro é um livro que diz muito acerca de sensualidade, acerca do amor, e como eu posso compreender isso para mim? Primeira coisa, vamos entender que o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, ele está inserido nos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes e esse de Cantares. O livro de Cantares, ele tem uma mensagem um pouco diferente dos outros. Nesse livro, ele vai relatar o amor de um casal, uma mensagem, ele vai trazer, por isso, então, uma dificuldade para alguns na interpretação. Existem algumas maneiras de interpretar. Citarei aqui as duas principais. As duas principais são uma alegórica, que era utilizada pelos judeus. Eles interpretavam de maneira alegórica, dizendo que a noiva aqui simboliza a igreja, simbolizava o povo de Israel. E o noivo aqui simbolizaria Deus. E essa interpretação, ela ocorreu por muito tempo. Foi assim com os pais da igreja. Muitos reformadores pregaram dessa mesma forma. Mas também não podemos deixar de lado a interpretação literal do texto. Porque é verdade, é bem verdade que esse texto, ele apresenta para nós uma mensagem de um casal apaixonado. Nós estamos vendo aqui textos e mensagens, nós lemos aqui uma palavra que foi descrita pela jovem sulamita. E ela descreve para o noivo, que era Salomão. Então você percebe em todo esse texto, em toda essa história, que sim, é encontrado literalmente mensagens de afeto, de amor, de carinho, e até uma mensagem que vai denotar algo mais parecido, relacionado ao sexo, mais íntimo, separado para o casal. Mas tudo isso é colocado aqui. Por isso, nós vamos ver alguns cristãos pregando somente na forma alegórica, porque eles olham e pensam, não, Deus não colocaria na Escritura para nós algo tão que envolve uma mensagem tão sensual. Isso não estaria para nós. É por isso que alguns banalizam a relação do casal e acham que isso pode ser até pecado, e pensam, mas não é algo ruim se for compartilhado entre o casal. A relação do casal, a relação sexual do casal, homem e mulher, ela é bênção de Deus. Foi Deus quem fez o casamento. O casamento é a instituição mais maravilhosa e abençoada que Deus criou lá no Éden. Por isso, nós podemos perceber em toda a Escritura, Deus, ele abençoando o casamento de várias formas, e dizendo que ele seria abençoado. Então, eu não posso esquecer, e justamente, eu não posso excluir desse texto a interpretação literal, que também pode ser aplicada e utilizada dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos. Vamos observar. No capítulo 1, versículo 2, a jovem diz, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Ela pede beijo dele, ela diz, ela declara, ela quer uma aproximação, ela quer algo mais, uma intimidade com ele, estar mais perto. Declarações são dadas de amor, de carinho. E, inicialmente, algo engraçado que aparece aqui, há mais declarações nos primeiros versículos de amor da mulher do que do homem. Alguns vão dizer porque a mulher costuma falar um pouco mais. Mas interessante aqui é que mostra que Salomão, ele foi bastante elogiado também pela esposa, pela noiva, aqui nesse texto. E os homens que estão aqui presentes em suas esposas, também, às vezes, gostam também de ser amados e dito em suas palavras, creio eu. Da mesma forma, também as mulheres. E ela vem dizendo algumas coisas, não olheis para o eu ser morena. A história diz, então, alguns vão dizer que, o próprio texto vai apresentar, que ela era uma jovem camponesa. Ela trabalhava, os irmãos a colocaram para trabalhar numa vinha. E então o sol havia queimado um pouco mais a sua pele. Então ela já vai dizendo, não olheis para o ser moreno. Ela também diz no capítulo 2, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quero abrir um parênteses aqui sobre esse versículo. A interpretação alegórica nos traz esse problema. No capítulo 2, versículo 1. Porque alguns dizem que a rosa de Saron seria Jesus Cristo, porém no texto a rosa de Saron seria noiva, e não Jesus Cristo, como alguns dizem e comentam, quando nós olhamos, como foi apresentado aqui para nós. Por isso devemos observar este texto com muito cuidado e compreender também a mensagem de amor passada pelo casal. Então Salomão responde, está o lírio entre os espinhos é a minha amada. E você começa a perceber e compreender que todo o texto ele vai se desenrolando numa linda história de amor e de romance, onde os dois, eles não têm medo de apresentar amor
um ao outro. Eles não têm medo de expressar a forma de amar. E eu digo para nós aqui nessa noite, meu irmão, você que está aqui presente ou que está em algum outro lugar acompanhando este culto, não tenha medo de expressar o amor que você sinta. Ou, na verdade, expresse de todas as formas. É importante que você expresse. Quem recebe o amor, ou quem será o receptor, deve compreender e deve ser dito. Deve ser lembrado, deve ser falado. Alguns pensam, mas a minha esposa sabe que eu a amo. E nós continuaremos dizendo que nós amamos. Em todo o tempo. Deus sabe o que nós iremos pedir em oração. E nós pedimos. Nós sabemos que a esposa sabe que nós amamos. E nós diremos também dessa maneira. O livro de Cantares vem apresentando essa história, então, tão importante na história. E fica, então, porque esse livro, ele fica para nós, justamente, a intenção de apresentar à igreja a importância do relacionamento do casal, a importância do casal manter esse relacionamento. Até mesmo os jovens e solteiros, porque talvez tenha algum aqui que pense, mas eu sou jovem, solteiro, esse livro não tem importância para mim. E ele tem muita importância. No capítulo 4, versículo 12, Salomão, ele diz assim, jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Desse versículo, você pode compreender claramente que ele está dizendo que ela era uma jovem virgem, pura, que estava guardando para o casamento, guardando o seu corpo, preparando, e essa era a forma que os jovens deveriam se manter, até que fossem casados, para que eles desfrutassem do melhor relacionamento. Um cristão que ele passa pela Escritura e não consegue compreender essas verdades aqui, com certeza terão frustrações em seus relacionamentos. É por isso que vemos muitas pessoas frustradas na forma de relacionar, casam, namoram e nunca conseguem, talvez, uma vida tranquila e boa. É porque passam pela Bíblia e não compreendem esses textos. Compreendem muitas coisas, só não compreendem como deve ser cultivado o amor. E por não compreenderem o amor ele vem de Deus, ele sempre vai ter frustrações por não ter de fato o que é o amor. É bem comum vermos pessoas, quando procuram a Bíblia, procurando todas e quaisquer verdades que lhe agradam. Você vai ver pessoas que ficam 15, 20, 30 anos na igreja, mas depois de não possuírem aquilo que elas procuravam lá no início, quando se converteram, elas se afastam. Elas não vieram à igreja por causa do Evangelho. Muitas não vieram à igreja por causa de Deus, mas vieram à igreja lá no evangelismo, porque alguém disse assim, se você vier à igreja, você será feliz. Se você aceitar a Cristo e abrir o seu coração, você vai encontrar a razão da felicidade. Então ele vem à igreja nesta perspectiva, e ele não encontra felicidade. Ele encontra talvez briga no casamento, ele encontra talvez uma traição, uma perda, um problema, uma dificuldade na vida, o desemprego, as angústias aparecem, ele se afasta. Quando alguém vem à igreja, e essa deve ser a pregação no evangelismo, quando alguém vem a Cristo, justamente por causa da mensagem do evangelho, não há nada que vai destruir o amor que ele encontrou realmente, que é o amor de Cristo, que é o amor de Deus. Por isso, o livro de Cantares não apenas fica fechado, isolado para um casal. Eu comecei a ler Cantares quando ainda era um jovem solteiro. Muito antes de conhecer a Sara, minha esposa. E já imaginava, deve ser assim que eu devo apresentar o meu amor. E não somente a minha esposa, mas a todas as pessoas, o amor de Cristo também. Como solteiro, comecei a compreender e a ler esse texto. E há muitos anos eu venho lendo esses textos. É muito importante lermos livros poéticos, mas esse tem algo especial. Deve ser lido entre o casal. O casal que ainda não leu, eu digo, leia, é importante ler junto, estudar e compreender, porque ele vai trazer ensinamentos profundos, até sobre momentos íntimos do casal, que às vezes geram dúvidas e não tem, alguns acham ou fazem alguma coisa que não deve fazer, ou fazem com medo de fazer, e acabam praticando situações que, na mente, acabam pecando por fazer de forma errada, ou pensar errado. Então, lendo a Escritura, teremos um amparo bíblico, um amparo de como deve ser a união do casal. Com isso, nós estamos diante do texto que lemos no capítulo 8, no versículo 6, que ele diz, ou melhor, ela diz, né, o texto diz, põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura.
Essas chamas são chamas de fogo. São labaredas enormes. Irmãos, vocês conseguem observar como a jovem aqui, ela declara o amor para o seu noivo, para o seu marido? A jovem camponesa, ela não tem medos, reservas, nada que aprenda de expressar o amor. É muito comum vermos pessoas quando estão namorando e dizem, eu não vou dizer que eu amo até eu ter tal confirmação. Às vezes não ama de verdade, é por isso que não diz. Até porque não necessariamente ele é dito em palavras, o amor, mas ele é expressado nas ações. Não é à toa que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, quando aconselham as mulheres, e aqui está falando de mulher, eles aconselham as mulheres a serem submissas. Paulo fala sobre isso, sobre uma ação que era, não que envolvia palavras, mas que envolvia ações. Uma situação que envolvia as ações, que demonstraria o amor para o seu marido. O apóstolo Pedro ainda diz que se a mulher quisesse ganhar o marido de alguma forma, que fosse sem palavra alguma. Engraçado isso, Paul Washer, ele cita sobre esse versículo, ele diz que o Espírito Santo até conhece as mulheres. Ele brinca, dizendo que ele sabe que elas falam bastante, então ele já orienta, ó, fica quieta, porque não é falando tanto que você irá convencer o seu marido, que você vai mudar a mente dele, na verdade, vai fazer ele parecer um bobo, um infantil, dizendo que você sabe tudo, e deve orar, deve agir por ele, mostrar as ações, mostrar que está diante com ele na mesma missão e compreendendo. E a demonstração, na maioria das vezes, não são apenas as palavras, mas as ações que vão mostrar de fato o amor. E não devemos ter medo de mostrar o quanto amamos. Olha, a jovem diz, o amor é tão forte como a morte. Gente, ela expressa o amor como aquilo que é mais forte e terrível para o homem. Quem é o homem que pode vencer a morte? Quem é um homem que venceu a morte? Qual de nós aqui poderíamos lutar com a morte e a vencer? Qual o homem que você conheceu, que você viu, a não ser o Cristo que venceria? Ela coloca a pior situação, aquela coisa mais forte, que seria a morte, e diz, o amor que eu sinto, ele é tão igual, ó, ele vai diante da morte. Nada pode mudar, nada pode separar. Ele é tão forte como a morte. Ele é junto, ele é ao mesmo nível. A morte é algo tão terrível, olha, amo tanto quanto a morte. Ela coloca uma expressão aqui de uma intensidade tremenda, que é como se dissesse assim, ó, somente a morte vai nos separar. Nada pode mudar, nada pode alterar, será até morrer. Lutaria com a morte. E somente quem venceu a morte, somente quem amou tanto a lutar com a morte e vencer foi o Cristo Jesus. Outra coisa que ela diz é sobre o selo no seu braço, que seria uma confirmação, algo mais próximo, para estar com ele, uma garantia do valor que ela tinha para estar com ele eternamente. E ela diz que o ciúme então é tão duro como a sepultura. E as suas chamas são brasas, são chamas de fogo, labaredas enormes. Essa parte tão interessante que ela fala do ciúme, no original a ideia, em algumas traduções, é até de passar do amor zeloso, um amor mais forte, como Deus sentia pela igreja. Porém aqui é a noiva falando. Não é o noivo que está expressando esse amor, mas ela dizendo. Era um amor de cuidado, que protegeria, independente de quem fosse a cercar, de quem a fosse estar em volta, de quem fosse estar vindo. Amaria ele, esse ciúme zeloso o protegeria, para que ninguém entrasse. Você vai perceber que nesse livro, em outro momento, ele diz assim, ó, apanhai-me as raposinhas. Não é a raposinha literalmente que o texto está dizendo. Esse livro, ele tem várias passagens que ela tem frases que são metáforas. Elas têm umas alegorias, analogias, tipologias. Ele está dizendo sobre as coisas que poderiam atrapalhar o relacionamento. Ele utiliza ali essa linguagem. E aqui, ela apresenta isso. Que esse ciúme, esse zelo, esse amor tão forte produziria. E essas chamas de fogo, irmãos, alguns estudiosos dizem que
somente Deus poderia dar esse amor tão forte. Esse amor que ela diz aqui, chamas de fogo, labaredas enormes, labaredas do Senhor, é algo que é proveniente apenas de Deus. A palavra no original seria Iá, que é uma abreviação de Yavé. Ela está dizendo, essa labareda, ela vem do Senhor. E engraçado que este livro de Cântico dos Cânticos, assim como o de Esther, são os dois únicos livros da Bíblia que você não vai encontrar nenhuma menção sobre Deus ali, literalmente. Você não vai encontrar. Também é um livro, né, uma outra curiosidade importante dele, ele não foi citado no Novo Testamento. Esse livro não foi citado. E, assim como o de Esther, também não foi citado. De Amós e de Naum. E nessa ocasião, então, ela percebe e ela declara como deve ser profundo o amor é tão profundo e que a apresentação é um amor que não é natural, um amor que é divino, um amor que surge de alguém mais forte que ela mesma. Só pode vir de Deus. Continuando, ela continua a declaração dizendo, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ela fala do fogo, da chama do amor, e agora ela diz, nada afoga, nada vai poder inundar, nada vai encerrar isso aqui. Ela diz ainda que, quem é que pode comparar esse amor? Ninguém. Ainda que me oferecesse todos os bens de sua casa, por esse amor, certamente seria tudo, de todo o desprezado. Observem algo interessante aqui. A jovem está dizendo que nada apaga esse amor, nada muda, nada altera o amor que ela sente pelo noivo. E que também, ainda que oferecesse ela alguma coisa, o amor vai ser o mesmo. Ela está tão apaixonada, tão envolvida no relacionamento, que ela só quer que ele entenda. Como ela já havia dito anteriormente, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então ela quer que esse amado que era dela tenha certeza de que ela o ama tanto, de que não haveria nada nesse mundo que pudesse comprar. Quando fala de comprar o amor, nós vamos lembrar das épocas antigas, na própria Escritura mesmo. Quando alguém ia casar, então o pai do jovem lá entregava um dote, algum bem, para a família da noiva, para poder trazer ela para sua casa. O que ela está dizendo aqui é o seguinte, ainda que venha alguém, com qualquer bem financeiro, seja o que for, eu estou envolvida nessa relação, e nada vai mudar o meu pensamento. Não tem dinheiro que mude. Seria bom se fosse assim na igreja contemporânea. Seria bom se fosse assim em nosso meio. Muitas pessoas dizem que amam, até o marido ficar desempregado, ou até a mulher não ganhar o salário que ele esperava, ou trabalhar. Alguns casais, a esposa também trabalha, outros não. E então alguns começam a modificar a ideia do relacionamento. Basta surgir o desemprego, a doença, a aflição, a tribulação, acabou o amor. Conversando com um colega hoje, ele até brincou, ele falou assim, alguns dizem assim, na traição, me traiu, eu vou trair também. Eu vou devolver na mesma moeda, para ele compreender, e não compreendem como deve ser o amor, descrito em Cantares. Ela está dizendo aqui que nada poderia mudar. As muitas águas não apagariam, as tribulações, as situações, não teria adversidade qualquer, nem mesmo o adultério, nem mesmo a traição, a infidelidade, o dinheiro, nada. Olhando para esse texto, podemos compreender que esse amor que ela possui, meus irmãos, não era um amor comum, porque dificilmente nós olhamos e vemos pessoas que possam compreender o verdadeiro amor, sem seguir os mandamentos de Jesus, sem seguir Jesus e amá-lo de verdade, sem servi-lo fielmente, porque o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor. O primeiro, já começa ali o amor, já iniciando. E a pessoa que não recebeu de Deus o Espírito Santo, como pode haver nela o amor? Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor não se altera com as horas breves e as semanas. O amor ele não muda com o tempo, ele permanece exatamente, a não ser que seja para mais, ele vai aumentar a profundidade, e já deve ser assim. Então esse amor, podemos compreender que ele parte unicamente de Deus. Irmãos, se uma mulher, ela consegue declarar dessa forma um amor para o marido, para alguém, quanto mais a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que é assim apresentada em Oséias, em Ezequiel, em Isaías, por Paulo em Efésios 5, no Apocalipse, quando fala das bodas do Cordeiro, é assim que Deus trata a igreja como noiva do Cordeiro. Quando a igreja peca, Deus trata a igreja como adúltera. Várias vezes foi assim a nação de Israel, porque ele diz que ela adulterou, ela o traiu. E se uma mulher consegue compreender que é dessa forma que deveria amar um homem, quanto mais a igreja com o seu Deus, quanto mais a igreja no compromisso com o Senhor. Se eu amo a Deus menos do que amar essa mulher, estamos agindo mal. Se amamos a Deus menos do que ela amava o seu marido, nós não amamos como deveria amar. E não compreendemos o que foi descrito em João 14, 21. Não compreendemos o que a Bíblia diz de nada sobre o amor. Interessante que a história de Cantares apresenta o relacionamento. Eu lembrei de Shakespeare, e ele diz uma citação sobre o amor. Ele fala assim, que o amor, né, ele mais suporta tudo. Ele diz que o amor suporta tudo, até a beira da condenação. Shakespeare diz. Ele diz que se isso é um erro e for provado que estou errado, então nunca mais escreverei. E nem um homem foi jamais amado. Shakespeare ele diz que o amor ele suporta tudo, até ele consegue compreender. Um ator, dramaturgo, escritor de peças teatrais, ele consegue compreender que o amor ele tem essa profundidade. Olhamos para a igreja e quando analisamos o que é amar o Senhor, o que é amar Deus de verdade, nós vemos que há uma incongruência aí. Basta Deus solicitar algumas coisas à sua igreja amada, que a igreja começa a apresentar as desculpas de um relacionamento com Deus. A igreja trai o Senhor com várias coisas. Vamos falar aqui sobre o dinheiro, então. Quando ele diz, ela diz, as muitas águas não podem apagar e ninguém pode comprar o amor. Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, a Deus ou as riquezas, a mamon. E quantas pessoas têm abandonado o evangelho, ou têm ido à igreja em busca do evangelho, que o leve ao dinheiro, à prosperidade, ou ao bem emocional também. A satisfação pessoal. Isso não é evangelho. Isso não tem a ver com a Escritura. Se Cristo é aquele que nós amamos, devemos amá-lo acima de todas as coisas, mais que tudo, mais que os seus sonhos, mais que os seus objetivos. Se você possui um sonho que seja de igual nível ao que você tem com Deus, irmãos, esqueça. Ou você não ama Deus de verdade. Se Deus não é superior a tudo na sua vida, você ainda não conheceu de verdade, você não está disposto a servi-lo. Lembra do que ele pediu ao jovem rico? Apenas, larga então o que você tem, venda e dê aos pobres. Ele não pediu riqueza, ele não pediu para muitos abandonarem a riqueza, mas pediu ao jovem rico. Porque ali estava o seu conforto. E muitos têm vendido o amor por Deus. E como muitos têm vendido o amor por Deus por coisas desse mundo? Têm vendido pelo adultério. Têm vendido pelas riquezas, pela mentira, fofoca, pelo egoísmo. E como tem sido o egoísmo? A soberba, o orgulho, a prepotência, a forma de gostar de se aparecer, de ser amado por todos. Estar à frente de tudo, dos títulos, altas posições. E tudo isso tem sido o nosso amor e tem comprado o nosso relacionamento com Deus. Às vezes até viemos à igreja e nos consideramos crentes fiéis. E quando colocamos na prática realmente, se o nosso sonho, o projeto que temos de vida, é mais importante que o de Deus, nós vemos realmente que nem sempre aquilo que dizemos
Dissemos, é realmente verdade. Cristo, ele deve ser a superioridade, a supremacia do amor do cristão. Ele deve ser totalmente amado. Quando olhamos para a Escritura, nós vemos sobre os atributos de Deus, que são divididos em não comunicáveis e comunicáveis, os incomunicáveis e os comunicáveis. E nos comunicáveis vemos os atributos morais de Deus. E um deles é o amor. E o amor, pelo amor, ele se comunica com o seu povo. Ele apresenta. Foi por esse amor que Cristo, a Bíblia diz em João que antes da criação já havia o amor. Eles se amavam entre si, a Trindade amava-se entre si. Ele diz que ele já era amado por seu Pai, por Deus, pelo Pai. Antes da criação de tudo, antes da fundação do mundo, o amor já existia. E esse amor foi apresentado e descrito na humanidade, através do próprio Cristo, que se entregou sem culpa alguma pela humanidade e morreu, recebendo então a ira de Deus, sem merecer, a ira que nós merecíamos, apresentando o que é o verdadeiro amor, que não há limites para amar, não há limites para perdoar, que é uma demonstração do amor. O amor também é demonstrado através do perdão. Se eu demonstro o amor através da ação, também demonstro através do perdão. Essa ação do perdão também representa o amor. Quem tem dificuldade de amar, de perdoar, tem dificuldade de amar. Porque não compreende que Cristo, amando a igreja, amando o seu povo, perdoou. Cristo poderia fazer o seguinte, irmãos. Imagina só, não vou perdoar ninguém. Não pequei, vocês que pecaram, vocês que se virem. Sou Cristo. Ele era Deus. Mas amando, como diz Paulo em Efésios, em amor nos predestinou. A própria história da predestinação, ela apresenta para nós não uma história de maldição, como alguns pregam, mas a predestinação ela é mais que isso. É uma definição do verdadeiro amor, que ele consegue ver alguém que vai pecar, que vai falhar, e que mesmo assim ele ama. Independente, percebendo, vendo os seus pecados. Se você percebesse os pecados de quem você ama antes dele cometer, imagina só, sua esposa ou seu marido, e você vendo que ele iria te trair. Você amaria, casaria com essa pessoa? Dificilmente, talvez, manteria uma relação assim. Claro, estou sabendo, estou vendo que ele vai me trair. Agora vamos para Cristo. Em amor nos predestinou. Em outro tempo, nos quais éramos mortos em delitos e em pecado. Efésios 2. Era essa a situação. Ele viu lá você morto em delito e pecado. E foi assim que ele amou. Ele apresentou esse amor. Como é um atributo comunicável de Deus, o ser humano, então, ele consegue ter essa relação com Deus porque ele recebe o amor. E deve também ser comunicado e vivido entre os nossos irmãos. O amor que Cristo envolve a igreja, é o amor que a igreja então vive e apresenta entre o seu povo, entre o povo de Deus e a Deus. Como Cristo amou a igreja, entregando a vida por ela, vendo os erros, as falhas e amando. Assim o marido deve amar a sua esposa, como Paulo fala. É dessa forma também, que analisando então todo esse contexto, é que podemos compreender que é assim que devemos amar os nossos irmãos. É assim que devemos então agir com perdão. É assim que devemos compreender que quando o irmão falha, a gente também poderia ter falhado. E será que nós não gostaríamos de receber um perdão? Será que você ficaria satisfeito se você errasse e alguém falasse assim para você: eu não quero te perdoar porque você errou dessa forma? Você gostaria disso? Com certeza não. E sofreria uma angústia tremenda, talvez, por causa da falta de perdão de alguém que você queria que ela perdoasse. Porque quando nós olhamos, irmãos, situações, vamos pensar aqui num casal, um adultério. Vamos imaginar o marido adultera, a esposa traída, a vítima. E nós imaginamos que somente a esposa sofre. E ela sofre bastante. E deve ser acolhida, amada pela igreja, se, claro, for algo que toda a igreja acaba sabendo, cuidando dela, amando, ajudando, para que ela consiga se restabelecer e se firmar diante de Deus, diante de uma situação tão difícil, de uma traição. Porém, aquele que traiu também tem seus sofrimentos. Ele pode pensar no suicídio. O que eu vou fazer agora?
Como vai ser a minha vida? O que vão pensar de mim? O que a igreja vai pensar do que eu fiz? O que eu vou fazer agora? Como será a minha vida daqui para frente? Aí a igreja não perdoa esse cara. A esposa não perdoa o marido. Eu estou colocando o adultério porque às vezes é algo tão forte que muitas pessoas falam, perdoa tudo, menos isso. É o pecado que a igreja cometia com Deus, Deus disse. Deus dizia assim nos livros. Foi como ele falou com Oséias, quando ele mandou Oséias casar com uma prostituta. Vamos compreender então que você não fosse perdoado porque pecou de alguma maneira. No adultério, na fofoca, na mentira, ou às vezes, sei lá, qualquer situação. Você ficaria triste, não ficaria, por não ser perdoado? Agora imagina quando você tem a possibilidade de liberar perdão para alguém. Você acha que a pessoa que está ali implorando pelo perdão, ela não ficaria contente e feliz se recebesse o perdão de você? E às vezes nós não perdoamos e não mostramos o verdadeiro amor. E nos colocamos até no lugar de Deus. Eu não vou perdoar. Irmãos, se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoar alguém, não é verdade? Será que nós temos autonomia superior a de Deus para dizer que podemos ou não controlar o perdão de alguém e dizer você merece ou não merece o perdão? Sendo que aquele que morreu na cruz, que não cometeu pecado algum, perdoou todos os seus pecados que você cometeu. E alguns de vocês aqui presentes, nessa noite, vocês que estão na sua casa acompanhando agora, pecaram também. Cometeram pecados. E como Paul Washer fala, que se fosse exposto num telão desse, todos os seus pecados, nem os pecados, somente os seus pensamentos, muitos não ficariam presentes nesse lugar aqui. Teriam medo e vergonha, porque seriam expostos, e todos saberiam os maus pensamentos que rodam em suas mentes. E às vezes pensamos que temos a condição de dizer que somos superior a alguém porque não falamos naquele determinado pecado. E se pensamos assim, é porque não compreendemos o amor de Cantares 8, versículo 7, que diz que nada pode separar o amor por Deus. Então, quem ama a Deus de fato, de verdade, irmãos, o que é liberar um perdão, o que é amar o seu próximo, o que é entregar a vida, o que é abrir mão de um projeto pelo reino de Deus. Eu quero que você compreenda nessa noite que amar a Deus não é virar um culto. Amar a Deus não é ser um diácono, um presbítero numa igreja, ser missionário num campo. Não é apenas isso, um cargo, uma função. Se tornar um pastor, amar a Deus, é um serviço feito com amor e com a alma, que abre mão de tudo que você possui, dos seus sonhos, projetos, unicamente pelo reino. E para isso, você não precisa ter nenhum cargo na igreja. Só precisa amar a Deus. Só precisa servi-lo de verdade. Só precisa compreender que Deus é o tudo para você. Como eu disse, se uma mulher compreende que aquele homem deve ser amado dessa forma, quanto mais Deus, que é o soberano, criador de todas as coisas, aquele que nos salvou, aquele que enviou o seu Filho por nós, quanto mais Ele deve ser amado pela igreja. A nossa expressão de amor por Deus deve extravasar todo e qualquer pensamento humano e mundano. O mundo, pessoas preparam para suas situações pecaminosas várias formas de demonstrações de amor. A igreja, às vezes, falha na forma de demonstrar o amor por seu Deus. E isso decorre a falta verdadeira de demonstração de amor, decorre do ensino do amor, que não tem sido, às vezes, pregado em alguns lugares, principalmente nas famílias. Às vezes alguém cresce numa casa onde o pai não diz que ama a esposa não diz que ama o marido, os pais não amam os filhos, e o filho cresce nesse ambiente, sem conseguir declarar amor, sem conseguir dizer que ama. Tem pessoas que ela consegue falar tudo, quando vai falar eu te amo, ela trava ali na hora, ela não quer demonstrar o amor. Às vezes, se ela mandar um emoji de coraçãozinho no WhatsApp, ela é uma luta, ela fica lá e conseguir mandar, que ela não quer demonstrar isso, sentimentos e emoções. Irmãos, demonstrar sentimento não é um problema. Tem gente que tem medo de demonstrar o amor, mas não tem medo de demonstrar a inveja. Não tem medo de demonstrar a ira, o ódio, a contenda, a falsidade e todos os outros problemas que surgem pelo pecado. O amor é tão lindo de ser demonstrado. Com certeza, você não será envergonhado porque demonstrou o amor.
Você não será envergonhado se demonstrar o amor por alguém, pela sua esposa, por seu marido, por filhos, pelos pais, por Deus, principalmente. Quando nós falamos do amor ao Senhor, do amor a Deus, diante dessa interpretação, que é interessante, quando nós olhamos para a história, vários teólogos, quando veem Cântico dos Cânticos, eles observam assim. Spurgeon, Moody, Reverendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, entre outros, Jonathan Edwards, ao ler Cantares de Salomão, eles só conseguem ver uma coisa: o amor de Cristo à igreja. Principalmente, não excluindo a literalidade do relacionamento do casal. Mas é impossível, quando chega no versículo 6 e 7, onde você vem nessa parte mais profunda do texto, onde você consegue perceber um amor tão grande que é um amor divino. A ideia no original é que é um amor divino, profundo, que só vem de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo, ele cita em Romanos 8. No seu versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, aquele a quem muitos de nós gostamos de ver suas pregações, ele compreendeu isso. Ele entende que não existe um item, nem anjos, nem a profundidade, nada. Irmãos, não tem nada que possa separar. Quando pensamos então, o que é que pode comprar o amor de um crente? O que pode comprar o amor da igreja? Nada. Qualquer pessoa que serve a Deus, né? E se afasta por qualquer motivo, não amou a Deus de verdade. Se aprofundarmos mais aqui um pouco, entraremos no quinto ponto do calvinismo, perseverança dos santos. O amor a Deus, esse serviço do amor, ele nos faz compreender que ele está relacionado profundamente à perseverança do cristão. Aquele que ama, ele não afasta. Aquele que ama, ele não separa. Não há divórcio do crente com Deus, não há separação, é indissolúvel, é inseparável, é eterno, é uma aliança que Deus fez, que Ele selou, e nós precisamos demonstrar isso na vida, na prática com Deus. Quando nós levantamos e vem na nossa mente o primeiro pensamento, qual deve ser? Às vezes, pensamos em tantas coisas, e não em Deus. E passamos o dia inteiro sem Deus na frente. Pensamos no namorado, na esposa, no amigo, nos trabalhos, nos projetos. Às vezes levantamos e pensamos: nossa, tenho que fazer isso do meu dia. Vem cá, e o seu Deus, quando ele foi pensado? Será que essas situações separam então o seu relacionamento com Deus? E Paulo diz: nada poderá nos separar. John MacArthur, quando ele olha Cantares 8, 6 e 7, ele diz que é uma declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, sobre o que é o amor. Que suporta qualquer coisa, crê, ele espera, é paciente, ele compreende. Não há limite para amar alguém, nem para perdoar. Irmãos, é uma mensagem tão profunda do amor, porque Cristo, ele amou, ele mostrou isso, sofrendo. E quando nós dissemos que amamos alguém, e o primeiro problema que ocorre, nós dizemos assim: eu te amo, mas você lá e eu aqui. Vem cá, será que isso era amor de verdade?
Porque Paulo expressa que o amor não há nada que separe. Ele aguenta todas as coisas. É todas as coisas. Ah, mas um amigo disse que não, isso não é tolerável. O teu amigo não é escritura. O teu professor não é escritura. Os teus pais não são a escritura. O teu marido, a tua esposa não é a escritura. A escritura diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Nem o dinheiro. Nem aquele sonho, aquele trabalho, aquela viagem que vai separar, que vai afastar, nada separa. Nada altera o amor. Nada altera o amor. Eu quero estar encerrando nesse momento aqui, dizendo para vocês, irmãos, amem a Deus de verdade. Pois somente ama a Deus de verdade, ou melhor, pois somente amando a Deus de verdade, é que você vai saber amar o seu cônjuge também. Não tente amar o seu marido antes de amar a Deus. Não tente amar sua esposa antes de amar o Senhor. Você não vai amar a Deus amando mais a essa pessoa. Você vai abandonar o Senhor por causa disso. Ou vai abandonar o seu casamento por causa disso. Para os jovens solteiros que estão namorando e pensando em casar, não case com alguém que não ame a Deus mais que você. Não case com alguém que não ame a Deus de verdade, que uma chuva dessa é suficiente para não vir à igreja. Para uma tribulaçãozinha para abandonar a igreja, ficar com raiva do pastor. Uma pregação, às vezes, que o pastor ele exorta, mas por amor, ele diz, não vou ficar mais nessa igreja porque o pastor me exortou, não estou satisfeito, e vai embora. Eles não entenderam realmente o significado da Escritura. Busque um relacionamento com pessoas que amam a Deus. Agora, você ama o Senhor de verdade, certo? Você ama a Deus de verdade, nada mais pode te privar disso, nada mais pode te prender, não há barreira mais para isso, demonstre esse amor então. Então o desafio para a igreja agora é apresentar que esse amor, ele não é comprado, ele não é alterado, ele não é modificado. Então ele é agora, ele é, como posso dizer, ele é de uma forma que agora ele vai ser contagiante. Contagia o amor. Onde você chegar, apresente o amor. O amor de Deus. O amor de Deus, ele não é falso, ele não é fingido, não é mentiroso, ele é verdadeiro. Você compreende o amor verdadeiro. Você sente prazer em estar com pessoas que amam a Deus de verdade, que amam de verdade. E o único amor verdadeiro, irmãos, é o que vem de Deus. Quem não ama a Deus, porque o amor é um dom de Deus, o amor, ele vem de Deus, é fruto do Espírito que vem de Deus. Então, se alguém diz que ama, mas não tem Deus, logo nela não há amor. E quem não ama a Deus, não ama nem o seu irmão. Quem ama o seu irmão, quem vê, não ama a Deus, e quem ama a Deus não vai amar também o seu irmão. Então, a Bíblia ela vai apresentar que, olha, a solução para tudo isso é amar o Senhor. Encerrando agora dizendo o que Jesus disse, Mateus 24, versículo 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vejam que o que é colocado em contraposição ao pecado é o amor sendo esfriado. Tem uma relação muito profunda entre amor e pecado. Quer ver o amor acabar? É o pecado ocorrer. Então, onde há pecado, onde não há Deus, não existe amor. Não há amor em quem não professa uma fé em Cristo Jesus. Não existe, sai disso. Se você não ama Deus, você não ama ninguém. Você não ama nem a você mesmo. É por isso que ele resume os mandamentos, ó. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo nisso. Que aquele que cumpre o amor, aquele que entende o amor, facilmente, ele vai conseguir relacionar todas as outras situações da vida. Porque ele entendeu esse primeiro ponto, que o amor é o que abre todo esse leque para a nossa vida. Amém? Eu quero estar orando com vocês nessa hora, para que Deus nos ensina a amar de verdade, a amar a nossa família, cuidar da nossa casa, a sermos responsáveis, a sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais que amam. Eu não tenho medo de falar para os meus filhos que amamos. Vou dizer para o pai, pai e mãe, eu te amo.
para dizer para os nossos irmãos que amamos. Quantas famílias hoje estão envolvidas na confusão. Existem casas que pai e filhos não se falam, irmãos não se falam, mães e filhos não se falam, avós, netos, terríveis problemas e confusões, justamente por causa da iniquidade. Então o amor foi esfriado, o ódio, ele foi penetrado nos corações. E a única forma disso ser resolvido é amando, é compreendendo que Cristo é a solução para tudo isso. Ele foi o amor que trouxe o perdão aos eleitos, sem que os eleitos merecessem. Algum de nós aqui mereceu o perdão de Deus? Não. Mas Ele deu incondicionalmente e recebemos. Então, na hora de eu perdoar alguém ou de amar alguém, eu não vou olhar quem merece ser amado. Eu devo amar simplesmente, porque foi assim que Cristo amou, incondicionalmente. O amor de Cantares 8:7 é o amor incondicional. O amor incondicional é o amor que o cristão deve comunicar como servo de Deus. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Pai amado, por Tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos amou. O Senhor nos perdoou dos nossos pecados e demonstrou o Seu tão grande amor por nós, ó Pai. Obrigado por estarmos aqui nesta hora, diante de Ti. Eis aqui a Tua igreja, ó Pai amado, que o Senhor ama. Seus eleitos, o Seu povo. Que o Senhor possa confortar os corações de cada pessoa, Senhor, com o Seu amor e também com o Seu perdão nos pecados de cada um. Fazendo com que todos nós possamos amar e também ser amados pelas pessoas. Mas mais do que isso, entender que devemos amar e amar de verdade, como o Senhor amou a igreja. E pregarmos o amor e vivermos o Teu amor de verdade, Senhor. Um amor puro, genuíno que vem do Senhor. Um amor que não tem medo de exortar, mas que quando exorta, exorta por amor, porque não quer ver alguém falhando e errando, mas que é o amor que traz a correção, que leva, como um pai faz com o filho, como o Senhor fez várias vezes com o povo de Israel. Senhor, nos ensina a amar de verdade, que possamos viver o Teu amor na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, em todos os ambientes em que estivermos, Senhor. E que, como Paulo disse, que nada venha nos separar do Seu amor. Ó Deus, que possamos chamar acima de tudo, que nada possa amar, ser mais importante que o Senhor. Assim como a história da igreja apresenta que os mártires, mesmo em meio à perseguição, aqueles homens que foram mártires, eles foram perseguidos, mas eles morreram, porque amavam o Senhor. O amor deles foi tão forte como a morte. Eles foram até o fim. Não há limites para amar o Senhor, ainda que venha a perseguição, ainda que venha a morte, ainda que venha a tribulação, a angústia, os problemas, que nada disso seja maior do que o amor ao Senhor. A igreja deve olhar para essas histórias e compreender que aqueles que amaram o Senhor, amaram nas lutas, amaram na perseguição, e assim a igreja crescia cada vez mais. Era em tribulações que a igreja mostrava o amor de verdade, e foi nesse momento que a igreja mais cresceu, e mais apareceram homens, líderes, homens de verdade, que demonstravam o interesse fiel pelas Escrituras. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Se você quiser ver mais pregações, você pode também acessar o canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Mesquita. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau!